Olá, sou o Gabriel Larpan, da Easy Language Intercâmbio para Adultos. Hoje eu vou mostrar como indico fazer uma pesquisa de passagens aéreas para você encontrar bons preços e boas condições. Você ouviu falar do Google Flights, ou Google Voos, como é chamado no Brasil? Trata-se de um site que faz uma pesquisa e compara preços de passagens aéreas em tempo real. Neste vídeo vou mostrar como fazer a pesquisa pelo Google Voos e vou passar 4 dicas importantíssimas para você fechar sua passagem nas melhores condições. Primeiramente, eu sugiro abrir uma janela do Google e pesquisar Google Voos. Então eu vou clicar aqui em Google Voos e eu vou acessar ao site que dá para visualizar aqui nessa tela. Vamos fazer agora uma pesquisa considerando, por exemplo, o destino de Lyon e como cidade de saída o Rio de Janeiro. Então eu vou colocar aqui Rio de Janeiro, sugiro selecionar a opção todos os aeroportos e vamos selecionar aqui a cidade de Lyon na França. Supondo uma viagem de intercâmbio, uma duração de um mês, eu vou colocar também, selecionar alguma data nos meses de outubro e novembro, que costumam ser meses bem acessíveis para viajar. Vamos colocar, por exemplo, uma saída no sábado, 27 de outubro, supondo uma chegada no domingo, que seria o dia de check-in na acomodação, e uma saída, por exemplo, no 24 de novembro, supondo que a acomodação vai terminar no sábado. Vou colocar em concluído, e aqui eu vou visualizar os resultados do Google Voos. Nessa tela vemos diversas informações. Essa primeira seleção, que geralmente tem entre 2 e 5 voos, que são os melhores voos que o Google Voos encontrou com base em diversos critérios, não só o preço, como também tempo de conexão, confiabilidade das empresas aéreas e diversos fatores. Se você descer um pouco mais, você vai ver outros voos. Nesses outros voos você tem toda a lista de voos, classificada geralmente por preço, mas que de repente não podem ser os voos ideais. Vale a pena olhar esses voos selecionados como melhores opções e comparar com os outros voos para ver o que é que muda, se de repente fica muito melhor esse voo ou não. Por exemplo, aqui a gente vê o tempo de conexão aqui é de 5 horas e 50, provavelmente por esse motivo esse voo não está nos voos de cima. Vamos ver agora como são explicados os resultados. Aqui temos na primeira coluna a companhia aérea e os horários de saída e de chegada. Temos na segunda coluna o tempo total de voo. Se houver uma escala, esse tempo total de voo ele inclui o tempo de escala. Aqui temos o número de escalas, quando não há escala está indicado que é um voo direto. E aqui temos o preço total de ida e volta com as taxas. Como eu disse no início do vídeo, um ponto muito importante do Google Voos é que ele coloca as opções de voos já com as taxas incluídas, diferente de outros sites que, por exemplo, podem colocar os preços sem taxa de embarque numa primeira seleção e depois acrescentar as taxas. Aqui você tem o preço total já em primeira mão. Tá? Então aqui vou selecionar esse voo. Como vocês podem ver aqui, apenas está indicado o trecho de ida. Vou clicar no trecho de ida e vou ter uma sugestão de volta nesse preço indicado. Então, para manter o preço que foi colocado na primeira tela, aqui eu já passei para a segunda tela, vou refazer para mostrar. Aqui eu tenho as 3 opções de voos. Vou selecionar a primeira, então selecionei. Já vai para outra tela para selecionar o voo de volta. Os 3 primeiros voos de volta estão no mesmo preço, então eu posso selecionar qualquer um desses 3. Tem vezes que tem uma volta com preço um pouco mais caro, com algumas características diferentes, e você tem a opção de manter a primeira opção sugerida ou mudar de opção conforme sua preferência com ajuste no preço. Mas o preço indicado de início é o preço total ida e volta, mesmo que os trechos sejam indicados primeiro a ida e depois a volta. E temos aqui o resumo do voo que foi selecionado com a ida e a volta. Vamos ter na tela a confirmação do preço total, companhia aérea, como reservar, o detalhamento total, inclusive com o tipo de aeronave, duração exata do voo. Você tem inclusive o espaçamento entre poltronas, que é bem interessante, e você tem as mesmas informações para o voo de volta. Bem, nós vimos uma passagem Rio de Janeiro-Lyon, para o exemplo de uma pessoa que vai estudar francês. Vamos ver agora uma passagem para uma pessoa que vai estudar inglês. E vamos mudar aqui uma saída de São Paulo. E vamos colocar como destino Londres. Já alterei aqui. Vamos mudar um pouquinho as datas. Eu vou colocar uma ida no sábado
dia 20 de outubro, e uma volta no dia 17 de novembro. Concluído, temos aqui as opções para essa pesquisa, da mesma forma, os melhores voos no início e depois os outros voos. Vamos pegar agora, por exemplo, essa passagem aqui, da Air France, e vamos selecionar, tem várias opções de volta, eu vou selecionar essa volta aqui, para seguir para a próxima tela. Como vocês veem, de novo a gente tem a apresentação de todas as características dos voos, inclusive espaçamento de poltronas, tempo de conexão, tipo de aeronave, duração completa do voo, dentre outros. Vou passar 4 dicas importantes para vocês, na hora da compra da passagem, comprar uma passagem com boas condições. A primeira dica que eu dou é referente à opção de rastrear preços, que podemos observar aqui, e que pode ser ativada por este botão. É só clicar no botão, vai aparecer como azul, e vai aparecer uma mensagem rastreando o preço. Quando você rastreia o preço de uma passagem, o Google Flights vai te mandar um e-mail sempre que você tiver alguma alteração no preço, seja para cima, seja para baixo. Vamos supor, por exemplo, que você pesquisou hoje uma opção de passagem, mas que você está pensando comprar semana que vem. Essa opção se torna bem interessante, pois vamos supor que em algum dia desse intervalo o preço caia significativamente, você vai poder aproveitar essa oportunidade para ter a mesma passagem num preço inferior que você já pesquisou. Uma segunda dica bem importante é referente ao tempo de conexão, ou que também é chamado escala. Aqui eu voltei para a tela anterior para mostrar, como o Google Voos vai indicar o tempo de conexão para cada voo. Um tempo de conexão ideal para uma passagem internacional, considerando que você vai ter vários procedimentos como imigração, eventualmente uma troca de terminal, é bom pensar numa conexão mais ou menos de 2 a 3 horas. Uma conexão abaixo de 2 horas, por exemplo, essa que aparece aqui, de 1 hora e 15, é uma conexão possível, dá tempo de fazer os procedimentos, mas é uma conexão mais apertada. Você talvez não faça com muita calma, e se o primeiro voo atrasar, pode ser que que a empresa aérea precise remarcar o outro voo, ou que você faça correndo para não perder o segundo voo. Então, uma conexão de 2 horas, pelo menos, dá uma melhor segurança em relação a isso. Uma conexão além de 3 horas já pode começar a ser bastante demorada. Também tem uma questão de preço. Vamos supor um voo com uma conexão de 4, 5 horas, mas que tenha um preço bem mais acessível. Pode ser que pelo preço mais acessível vale a pena você esperar umas 2 horas a mais na escala. No entanto, para conexões com para voos com escalas muito longos, ele sempre indica quando tem uma característica que foge do padrão. Então aqui ele indica, cuidado, escala noturna, escala de 14 horas e 30. Quando você tem uma escala desse tipo, que seja muito longa ou que seja noturna, você vai ter que arcar com despesas extras de alimentação e de hospedagem. Então, tem vezes que não vale a pena você pagar mais barato na passagem, se depois você vai gastar com outros itens. Já compensa comprar uma passagem um pouquinho mais cara, mas que te permita uma viagem tranquila e sem conexão prolongada. Uma terceira dica, que também é bem importante, é referente aos horários dos voos. Nisso, vocês podem ver que o Google Voo indica exatamente o horário de saída e o horário de chegada de cada voo. É importante verificar, por exemplo, neste voo, você tem uma saída às 6 horas e 40, é um horário bem cedo, que pode ser que você não possa contar com transporte público e tenha que arcar com um transporte mais caro do aeroporto até o destino, ou então da cidade até o aeroporto. Por fim, uma quarta dica bem importante é referente aos vistos para conexão em alguns países. Vamos pensar, por exemplo, uma passagem para a França ou para o Reino Unido com conexão nos Estados Unidos. Existem algumas opções de voos que têm um preço bem acessível, mas que são com conexão nos Estados Unidos. Somente é possível fazer uma escala nos Estados Unidos se você já tiver com visto americano. Para quem não tem visto americano, é necessário solicitar ao consulado americano um visto de trânsito. Só que, ao fazer isso, além de ter uma despesa extra, você precisa saber que não necessariamente o consulado vai conceder esse visto, pois ele pode alegar que você poderia ter comprado outra passagem. Por conta disso,
eu sempre recomendo. Caso você tenha um voo com conexão nos Estados Unidos, somente compre se você já tiver o visto americano. Na situação de pessoas viajando para o Canadá, também há vários voos com conexão nos Estados Unidos que geralmente apresentam uma condição mais acessível. No entanto, é a mesma regra. Somente é possível para quem já tem visto americano. Quem pesquisa especificamente voos para o Canadá, uma dica, caso os voos direto para o Canadá sejam muito caros, é você pesquisar voos com conexão no México ou outros países que não requeiram visto para conexão. Então é isso. O Google Voos é uma poderosa ferramenta para pesquisar passagens aéreas e encontrar as melhores condições. Apenas lembro que o Google Voos não vende passagens aéreas. Para você comprar passagem, você pode ou entrar em contato com a companhia aérea pelo site ou por telefone, ou então, caso você tenha uma agência de viagens de confiança, basta pegar os dados dos voos no Google Flights e encaminhar para a sua agência. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, obrigado por ter assistido, é que eu acho que realmente essas dicas são bem importantes na hora de fazer a pesquisa e a compra da passagem aérea. Por favor, fique à vontade para postar algum comentário se tiver alguma dúvida. Não esqueça, por gentileza, de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, até uma próxima.